Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On. Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Estamos no nosso terceiro e último dia de uma ampla programação. E agora nós vamos abordar um tema importantíssimo, a Lei Geral de Proteção de Dados, no painel Os Desafios da Transferência Internacional de Dados Pessoais frente à LGPD. Nós temos como mediador Tiago Neves Furtado, da Muvon, e temos como painelistas Humberto Ortiz, da Opus Bloom e ex-DPO da Mercedes-Benz, e Henrique Fabretti, também da Opus Bloom e ex-DPO do Walmart. Aproveitem então mais este importante painel do nosso Ceará Global 2020. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui falando Global. A gente vai tratar de um tema novo, né, para o Brasil principalmente, mas um tema extremamente importante quando a gente fala de processo de internacionalização de negócios, porque hoje em dia a gente não consegue imaginar como internacionalizar um negócio, como a nossa empresa se fazer presente, né, fora do país, né, sem a gente falar de transferência internacional de dados, né? E aí com a LGPD a gente tem um novo cenário, novas regras, e hoje a gente está nesse painel dedicado a discutir um pouco, né, esse cenário legislativo, esses desafios, né, que a LGPD vai trazer para as empresas cearenses, né, em especial, que queiram se internacionalizar, querem fazer negócios com outros países. E para isso eu estou com dois convidados super especiais aqui, né? Comecei falando e nem me apresentei. Meu nome é Tiago Furtado, né, eu sou fundador da Muvon, né, uma das organizadoras aqui do evento, e também sou coordenador da equipe de proteção de dados, né, do Opus Bloom, junto com essas duas feras aqui. Então, seja bem-vindo, Henrique Fabretti. Por favor, se apresenta aí para o pessoal. E, na sequência, Humberto já pega a palavra e se apresenta também. Né? Sejam bem-vindos aqui ao Ceará Global. Obrigado, Tiago. Bom, então, me apresentando rapidamente, meu nome é Henrique Fabretti. Eu sou, como o Tiago mencionou, coordenador da equipe de proteção de dados pessoais aqui do Opus Bloom, onde nós ajudamos nossos clientes na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e também em assuntos relacionados ao tema, assuntos diversos relacionados ao tema, inclusive na atuação e no apoio à figura do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, uma função nova que a legislação trouxe, comumente chamada de Data Protection Officer. E, obviamente, o assunto com transferência internacional de dados é um assunto que a gente se depara o tempo inteiro com os nossos clientes, onde a gente atende a maior parte de organizações de médio e grande porte e muitas multinacionais. Então, a gente vê esse assunto no nosso dia a dia com bastante frequência. Oi, pessoal, boa tarde, um prazer estar com vocês. Eu sou Humberto Ortiz. Eu sou um produto de uma transferência internacional, mas não de dados, sino de pessoas. Eu sou da Venezuela. É um prazer estar com vocês hoje falando nesse importante evento de Ceará Global, fornecendo informação e dicas para que as empresas de Ceará
possam ter participação em cena internacional. Eu sou especialista nas áreas de Lei Geral de Proteção de Dados e serviços de DPO as a Service, ou encarregado pela proteção de dados na Opus Bloom Advogados, e comparto com Tiago e com Fabretti todos os dias, como eles falam, nós respiramos proteção de dados e estamos aqui para compartilhar com você as melhores formas de como fazer a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, assim como boas práticas dentro da área da privacidade e proteção de dados no que respeita à transferência internacional. Humberto e Fabretti, né? Eu estou muito feliz de estar nesse painel, principalmente como moderador, porque esse é um assunto bem denso, né? Bem delicado, principalmente porque a gente tem uma legislação que carece ainda de algumas regulamentações, né? E dentro desse contexto, eu já começaria trazendo para nossa discussão aqui, queria que vocês falassem um pouco, né? Considerando a LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, a situação que a gente tem hoje, né, quais são os desafios que vocês conseguem vislumbrar, né, seja para uma grande empresa, seja para uma empresa menor de tecnologia, uma startup, que começa a olhar para o mercado de fora, né, e vai ter que se preocupar com transferência internacional de dados. Né, quais seriam os primeiros passos, né, os primeiros pontos aqui de atenção que vocês levantariam nesse contexto? Vou seguir a ordem da apresentação, né, e aí vocês podem ficar à vontade para comentar. Quando nós falamos, então, sobre uma transferência internacional de dados, uma das primeiras coisas que temos que levar em consideração é qual é o nível de maturidade que tem a empresa no que respeita a privacidade e proteção de dados. Nesse sentido, é muito importante olhar se a empresa já fez sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ou ainda não tem feita essa adequação. Isso é importante porque uma das coisas que tem que fazer os agentes de tratamento de dados, neste caso, o controlador, quando ele vai fazer uma transferência internacional, é garantir os direitos dos titulares de dados e a adequação às medidas técnicas, seguranças e administrativas necessárias para que essa transferência seja feita de forma certa, de forma íntegra. No que respeita à Lei Geral de Proteção de Dados, nesse momento, como você falou, muitas coisas da lei ainda precisam ser esclarecidas, e para isso nós requeremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não está em funcionamento. Essa autoridade é necessária para esclarecer muitas coisas, principalmente o que estabelece a própria lei. A lei fala de que a transferência internacional de dados poderá ser feita para aqueles países que tenham um nível adequado de proteção de dados pessoais. E quando nós fazemos a pergunta, quais são esses países? Quem tem que definir quais são esses países é precisamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Por outro lado, também estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados que a transferência poderá ser feita de acordo com uma série de indicações. Uma dessas indicações é que as empresas tenham cláusulas contractuais ou tenham contratos especiais para transferência internacional de proteção de dados. Elas contem com normas corporativas globais e, nesse sentido, quando falamos de normas corporativas, é importante também falar sobre a governança da privacidade dentro da empresa. Como está esse modelo de governança da privacidade dentro da empresa, se eles têm ou não têm uma política de proteção de dados pessoais, se não tem que desenvolver, se eles têm dentro dessa política de proteção de dados alguma referência sobre a transferência internacional de dados. E no caso que eles não tenham, eles têm que fazer a inclusão, eles podem desenvolver até uma folha, ou um documento, ou alguma instrução de trabalho sobre como fazer essa transferência internacional de dados. Também tem outros supostos nos quais a transferência é possível, por exemplo, quando a empresa conte com o consentimento do titular dos dados, mas esse consentimento tem que ser fornecido de forma adequada, tem que cumprir com o que a lei estabelece sobre o consentimento, ser informado, ser inequívoco, ser um consentimento livre. E essas três características do consentimento são essenciais. Mas, quando nós falamos sobre uma transferência internacional de dados, esse consentimento para uma transferência tem que ter em destaque a condição de que essa transferência será feita e, além disso, o titular dos dados tem que ter ciência de que essa operação é uma operação de transferência internacional. Então, a primeira dica para as empresas que estão pensando em fazer sua internacionalização é fazer a revisão. Que coisas têm eles hoje já feitas, quais coisas eles têm por fazer, e sempre pensar que uma transferência é possível, mas tem umas regras que têm que ser cumpridas. E, principalmente, além das regras que estão na lei, outras que ainda não existem, mas que terão que ser desenvolvidas daqui para frente.
e, além disso, respeitar sempre os direitos do titular de proteção de dados pessoais. Não sei se sobrou muito para falar, né, Thiago? Mas acho que é só resgatar alguns pontos que eu acho que são bem relevantes, né? Primeiro que compartilhamento de dados para fora do país é pressuposto de qualquer empresa, organização que vai tentar se lançar para fora do país ou quando qualquer empresa que nós queiramos receber aqui no nosso país, né? É impossível imaginar um negócio globalizado hoje, multinacional, que não vá compartilhar dados pessoais entre o país de origem dessa empresa e o Brasil, ou o Brasil para um lugar onde você está se estabelecendo, né? Então, como o Humberto bem colocou, a gente tem uma série de requisitos que a gente vai precisar olhar nesse compartilhar para fazer esse compartilhamento. Mas pensando aí na sua pergunta, né, e falando de startups e pequenas empresas no geral, a gente sabe que a realidade é que provavelmente elas não vão ter um profissional específico de privacidade, não vão ter ali um especialista que vai ter o ferramental necessário nas mãos, vamos dizer assim, para conseguir fazer essa avaliação se eu posso ou não posso compartilhar os dados, né, para esse país. E aí, infelizmente, eu vou dar meia resposta, porque o que eu diria, né, se nós tivéssemos, por exemplo, na União Europeia, onde você tem já uma legislação com alguns anos já de vigência, né, não só a GDPR, mas a diretiva lá desde 1995, você tem as autoridades muito atuantes, você tem o European Data Protection Board, que traz uma série de orientações nesse tema. Então, eu falaria, olha, busca orientação no site da sua autoridade, busca um guideline na sua autoridade ali, com certeza você vai ter orientação para facilitar o compartilhamento desse dado. Então, na verdade, uma perna que a parte que vai ficar faltando essa resposta é justamente porque nós não temos hoje ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trabalhando, e eu imagino que a autoridade vai trazer mecanismos, na verdade, imagino não, está previsto na LGPD, a mecanismos que a autoridade vai se utilizar para possibilitar então aqui o Humberto mencionou rapidamente a questão de países considerados adequados, né? Então, só para clarificar um pouco melhor esse ponto, a nossa legislação, assim como outras leis de proteção de dados pessoais ao redor do mundo, especialmente a GDPR, que regula ali a proteção de dados no continente europeu, na União Europeia, desculpa, na verdade, né? A nossa autoridade ela pode olhar para a legislação de um país e dizer se aquela legislação ela é adequada, ela protege os dados pessoais de maneira similar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, né? Por que isso? Qual que é a grande preocupação? A grande preocupação não adianta nada o Brasil se preocupar, criar uma legislação de proteção de dados, se preocupar com uma série de fatores relacionados ao tratamento de dados pessoais, se quando no momento que você transfere esse dado para fora do Brasil, você perde essa proteção. Então, a LGPD trouxe uma série de mecanismos para evitar que isso aconteça, garantindo que não importa se eu movi o dado do Brasil para fora, eu vou estar protegendo esse dado ao menos de maneira equivalente a como eu protejo ele no Brasil, né? Então, a gente tem lá num artigo da legislação, o artigo 33, no primeiro inciso, onde a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode avaliar esse contexto legislativo de um país e dizer, olha, esse país é um país que é adequado em relação às suas práticas de proteção de dados. E aí, por que eu estou falando que isso facilita muito a vida de startups e pequenas empresas? Porque se nós tivermos essa decisão de validação do ecossistema de proteção de dados pessoais desse outro país, o trânsito de dados pessoais é livre. Então, a gente não vai precisar criar um mecanismo, a não ser que a nossa autoridade crie alguma coisa nesse sentido, né? Mas, a princípio, não seria necessário um mecanismo complementar. Bastaria eu dizer, olha, vou chutar aqui, né? Para a União Europeia, você pode transferir para os países da União Europeia, eu reconheço como uma legislação adequada, portanto, o trânsito de dados é livre. E aí, se eu quiser transferir um dado aqui do Brasil para Paris, para uma empresa localizada em Paris, na França, eu não preciso fazer mais nada, basta compartilhar os dados, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente já tem esse respaldo aqui do lado de lá. Mas a gente também tem outros mecanismos previstos na legislação que também dependem da autoridade regulamentar e que também facilitariam muito a vida da pequena
empresa, da startup, da pequena, na verdade a vida de todo mundo, né, mas especialmente esses que sofrem um pouco mais com cenários regulatórios um pouco mais complexos, que são, por exemplo, as cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, que são instrumentos que, por exemplo, a pequena empresa aqui que está se relacionando com uma grande empresa na União Europeia, ele pode se validar, às vezes, de uma cláusula contratual, de um instrumento contratual que essa empresa apresenta aqui, você leva para a chancela da nossa autoridade e ela diz que você pode compartilhar dados com aquela empresa, né? Então, nós precisaríamos da autoridade atuando para trazer, para dizer quando isso seria aplicável ou não e dar chancela para esse compartilhamento de dados, né? E só para finalizar aqui, Thiago, eu sei que eu já estou extrapolando bastante, mas já que eu falei nesse contexto aqui da autoridade, só para deixar bem claro, né? A gente tem alguns mecanismos previstos na LGPD para compartilhamento, para transferência internacional de dados. E vou chutar aqui um percentual, mas 70% deles eu preciso da autoridade regulamentando, eu vou precisar da autoridade atuando para eu poder utilizá-los. A exceção a essa regra são questões realmente excepcionais, né? Que é a gente utilizar consentimento, que é a gente utilizar outras bases legais, como, por exemplo, se eu estou compartilhando dado para cumprir uma obrigação legal, se eu estou compartilhando dado para proteção à vida de alguém, né? Então, uma caso de emergência, talvez eu consiga imaginar aqui um seguro de vida compartilhando dado de um cidadão para conseguir atendê-lo num hospital fora do país, ou mesmo um cumprimento de contrato que foi firmado com o titular do dado, né? Mas veja, são situações muito específicas. Se a gente vai falando de terceirização de alguma coisa para fora do país, se a gente vai falando de uso desse dado para marketing, por exemplo, eu já dificilmente conseguiria enquadrar nas exceções que eu tenho hoje. Mesmo o consentimento, a gente sabe que o consentimento ele tem uma operacionalização muito complexa, né? Então, a realidade hoje é que no momento que nós vivemos, se a LGPD entrasse em vigor agora, como é uma possibilidade em 28 de agosto, com uma data retroagindo para 16 de agosto, a gente pode ter um cenário onde vai ser quase que inviável compartilhar dados pessoais para fora do país. Mas desculpa, eu viajei, eu sei que eu divaguei muito aí da sua pergunta. Não, achei ótimo. Tiago, se você dá agora um minutinho, complementando um pouquinho do que fala Henrique. É um assunto muito importante, Henrique. Você falou da União Europeia, mas muitas das empresas que estão aqui no Brasil também fazem seu compartilhamento de dados com os vizinhos, com a Argentina, por exemplo. E, nesse caso, a Argentina tem também uma lei de proteção de dados em cloud que tem umas normas bem específicas sobre essa transferência internacional de dados. E, por exemplo, quando as empresas querem fazer a contratação de ações de marketing, como você falou, vão fazer uma pesquisa de satisfação. Quando elas vão fazer essa pesquisa com uma empresa de marketing que pode estar no estrangeiro, elas vão precisar fazer essa transferência e essas cláusulas são determinantes. No caso da Argentina, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Argentina tem estabelecido um modelo padrão de contrato que as empresas argentinas têm que assinar quando elas vão fazer transferência internacional de dados, por exemplo, para países que não têm um nível adequado, como hoje é o caso do Brasil. Então, nesse caso, que como países do Mercosul, temos muita transferência de dados, temos muita interação entre nossas empresas. Uma das coisas que temos que avaliar, então, é como nós vamos a responder perante essas exigências, porque são coisas que vão acontecer ou vão ocorrer, como você falou, daqui a pouco, e não temos certeza de quais normas serão aplicadas, já que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está em funcionamento. Excelente, Humberto e Fabretti. Acho que a gente falou aqui de desafios regulatórios importantes, né? A gente tem uma lei que veio trazer requisitos, né, para que a gente possa, de fato, compartilhar dados, enviar dados para fora do país, né? E eu queria trazer aqui a discussão, né, trazendo uma complementação à fala de vocês, né, alguns desafios assim de ordem mais prática, né? Ou seja, para as empresas que não têm cultura de proteção de dados, o primeiro desafio é conhecer que dados pessoais, né, essas empresas de fato tratam no seu dia a dia, né? E depois conseguir identificar quando é que esses dados, de fato, eles estão sendo transferidos, ou seja, compartilhados, né, para o exterior. E às vezes a gente está falando desse assunto e pode parecer algo muito distante, né?
para as empresas, principalmente, que não têm essa visão ainda, essa cultura de governança em produção de dados, mas são atividades que estão presentes no dia a dia, não só de empresas, né, que têm o objetivo de internacionalizar, né? Por exemplo, a gente tem os servidores que estão hospedados, né, fora do nosso país, onde as empresas aqui mandam dados, né, por exemplo, servidores de nuvem, né, que estão localizados nos Estados Unidos, como servidor da Amazon, que é bastante utilizado pelas startups, até pegando o gancho do que o Fabretti falou, por ter um programa especial de isenção de um período aí para que as startups possam utilizá-lo, né, de forma até gratuita. Né, não estou fazendo jabá aqui, estou só comentando que isso atrai muita startup para esse tipo de serviço, e ali já tem uma transferência internacional de dados, né? A gente já está enviando dados para fora do país, né? Então, às vezes, o próprio contato que a gente tem com parceiros internacionais, onde a gente manda e-mail, né? E ali nesses e-mails tem dados pessoais, a gente está transferindo, né, dados para empresas fora do país também, né? Então, pode parecer que a gente está falando de algo muito distante, mas são atividades triviais do dia a dia, né? Então, além de perceber esse cenário legislativo, regulatório, que de fato traz um desafio super interessante, a gente tem também esse desafio cultural, né, de fazer com que as nossas empresas comecem a avaliar, né, quais são os dados pessoais e quais são essas operações em que, de fato, há transferência física, né, um dado sai do país e vai para o outro. Então, eu queria chamar a atenção até desse ponto, porque eu acho que seria talvez o primeiro desafio, né, mapear, né, como a gente fala, conhecer, né, que operações são essas que envolvem esses dados. E aí, nesse contexto todo, é muito comum a gente escutar algumas empresas e empresários falando o seguinte: olha, essa lei geral de proteção de dados não vai pegar, uma lei que está muito distante da minha realidade, não sei se preciso me adequar. E eu queria que vocês trouxessem um pouco, né, dessa percepção da própria existência orgânica dentro do mercado internacional, de obedecer essas normas, né? E o que a nossa lei traz caso a empresa não decida ignorar essas normas, né? Ou seja, quais as consequências que a gente teria caso a gente decidisse não observar a LGPD. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, eu acho que são dois aspectos interessantes para que a gente comece a perceber o porquê seguir, independente da LGPD, né? E considerando a LGPD, né, não seguindo as suas normas, né, as suas regras, quais seriam as consequências que as empresas poderiam enfrentar, tanto de mercado quanto de sanção. Queria trazer esse tema aqui para a gente discutir também. Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro. É um tema muito interessante. Como você falou, Tiago, quando falamos de dado pessoal, é um dado relacionado a uma pessoa física. É muito importante. Qualquer dado que permita identificar a uma pessoa física é considerado um dado pessoal. Então, vamos a falar tanto das empresas, como vamos a envolver, neste caso, a outras pessoas que podem estar assistindo nosso encontro. E são aqueles profissionais liberais. Por quê? Porque a LGPD também se aplica para esses profissionais que exercem qualquer que seja sua profissão com uma finalidade econômica. Ou seja, se você é um advogado, se você é um contador, até se você é um médico e você trata dados pessoais, você tem que cumprir com a LGPD. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados vai envolver tanto as pessoas físicas que têm uma finalidade econômica no tratamento do dado, como também todas as pessoas jurídicas. A primeira coisa que tem que se perguntar é: minha empresa faz tratamento internacional de dados pessoais? E quando nós falamos de tratamento de dados, estamos falando sobre a coleta, sobre o armazenamento, sobre a modificação, sobre qualquer ação que eu vou fazer com esses dados pessoais. Então, eu posso ser uma empresa que está aqui no Ceará, e eu, como uma empresa que está no Ceará, eu falo: não, eu não tenho dados pessoais, eu tenho um pouquinho de dados pessoais e eu não faço nenhuma atividade internacional. Mas, como você indicou na sua pergunta, a empresa está fazendo o armazenamento desses dados em um servidor que está na nuvem, em um servidor da Amazon. Nesse caso, a empresa tem um tratamento de dados pessoais e está fazendo uma transferência internacional desses dados. Então, a empresa tem que avaliar como está sendo feita essa transferência internacional de dados, tem que olhar os contratos dos fornecedores que estão prestando para você ou que estão fornecendo para você esse serviço de armazenamento de dados na nuvem. Você tem que olhar cada um dos
pasos, cada um dos estágios que tem esses dados quando estão dentro da empresa, o que nós falamos como um ciclo de vida do dado. Então, você tem que prestar atenção ao momento que você coleta o dado, ou ao momento que o dado chega à sua empresa, o que ocorre com esse dado? Quais são todos aqueles departamentos da empresa que ficam envolvidos no tratamento desse dado? E se você tem uma parceria com outra empresa que está no estrangeiro e você está fazendo a transferência dos dados para essa empresa. Se você está fazendo isso, você está, então, agindo com uma transferência internacional de dados pessoais. E, nesse caso, você tem que cumprir tanto com os requisitos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados para fazer essa transferência, que, como já falamos, pode ser para um país que tem um nível adequado de proteção de dados, pode ser que você tenha uma cláusula contractual, que você tenha um contrato padrão para essa transferência, tem normas corporativas globais, ou você tem o consentimento da pessoa, ou você está dentro de qualquer dos outros hipóteses que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados para fazer a transferência. Mas o assunto não termina aí. Você também tem que avaliar se essa empresa para a qual você está fazendo a transferência tem os níveis adequados de segurança de informação, se essa empresa, como falou Henrique há pouco, está cumprindo também com padrões internacionais sobre a proteção de dados, está cumprindo com o mínimo que estabelece nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque a empresa que está fazendo essa transferência internacional, como controladora de dados, tem responsabilidade. E quando nós falamos sobre quais seriam as consequências de não atender o que está estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados, seria cair em qualquer das penalidades que estabelece a lei. E a lei fala de penalidades que vão desde uma alerta, desde um chamado de atenção que faz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a empresa que está descumprindo o estabelecido na lei, uma multa de até 50 milhões de reais, ou o pior cenário. O pior cenário é uma proibição de fazer tratamento de dados pessoais. Então, imagina, se você é uma empresa que está fornecendo um serviço e você precisa entrar em contato com seus clientes, se você é uma empresa que está fornecendo um aplicativo ou está fornecendo alguma ferramenta tecnológica e você vai precisar de dados, você vai ficar impedida de fazer o tratamento desses dados. Praticamente, isso é fechar as portas, falar de que o negócio acabou como uma consequência do descumprimento da lei. Então, é muito importante que cada uma das empresas que estão assistindo nosso encontro, cada uma das pessoas que estão hoje ouvindo o que nós estamos falando, fazer uma revisão. Qual é o seu negócio? Como você trata os dados pessoais dentro do seu negócio? Quais são essas operações nas quais você tem a necessidade de compartilhar esse dado com um terceiro que está no estrangeiro, quando você está fazendo essa transferência internacional de dados, já que você quer aproveitar alguma oportunidade de negócio que tem no estrangeiro, que você quer aproveitar alguma coisa que está em outro país? Ok, perfeito, vamos avaliar. Você tem que avaliar cada um desses elementos para, então, envolver esses elementos dentro de sua operação, pensar a forma como você pode cumprir com cada um dos requisitos que estão na lei e evitar, dessa forma, cair em qualquer das penalidades. Muitas empresas que estão no Ceará, muitas empresas que estão no Brasil, hoje estão participando em processos de fusão e aquisição. E isso também é importante trazer para nessa conversa, porque essas empresas que estão adquirindo outras empresas, que estão se fusionando com outras, têm que levar em consideração que nesses processos já é necessário também fazer uma due diligence sobre a proteção de dados. Já não somente tem que avaliar os elementos de anticorrupção, de anti-money laundering, agora também é muito importante avaliar como essa outra empresa que está em contato com vocês pode estar tratando esses dados, porque se essa outra empresa tem transferência internacional de dados, ou fica envolvida em qualquer uma das operações que são parte da transferência internacional de dados, ao momento em que você seja parte dela, também vai ficar envolvido nas atuações derivadas do cumprimento ou descumprimento da lei. Esses são muitos os elementos que nós temos que levar em consideração, são muitas as revisões que hoje temos que fazer, e o mais importante, já para fechar e dar a palavra para Henrique, é levar em consideração se vocês estão ou não estão fazendo tratamento internacional dos dados, ou seja, se vocês estão compartilhando esse dado com algum parceiro ou fornecedor que está no estrangeiro. Henrique. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na pergunta que o Thiago começou fazendo, né? Eu acho que existe um ceticismo, não é incomum a gente ver um ceticismo dos empresários, enfim, das empresas, seja ela de qualquer tamanho, se essa lei vai pegar, né? Acho que
A gente até discutia muito isso no começo, quando a lei foi aprovada. Hoje já virou alguma coisa que a gente até discute muito menos. Acho que esse ceticismo foi sendo deixado para trás com o passar do tempo, mas acho que vale ressaltar, né? A gente tem, primeiro que vamos ressaltar, o Brasil está muito atrasado na regulação dos dados pessoais. A gente tem algumas regrinhas esparsas, mas a gente nunca teve um enforcement ações de fiscalização muito intensas em cima desses assuntos. Aliás, falar que não teve uma atuação intensa é até querer dizer que teve alguma atuação, né? O que a gente teve foram questões muito pontuais, muito tímidas em relação ao assunto aqui no Brasil antes de entrar em vigor da legislação. Mas o fato nós estamos muito atrasados com isso. Inclusive, quando a gente fala de transferência internacional de dados, pode parecer algo muito fora da realidade, né? Como assim? Agora eu vou precisar observar uma regra para poder compartilhar dados, para colocar dados na nuvem da Amazon, que está nos Estados Unidos. Parece algo muito fora do comum, algo assim, que estão inventando aqui para o Brasil. É mais uma jabuticaba que trouxeram aqui para a nossa realidade. Isso não poderia estar mais longe da verdade, né? Eu vou trazer só 2 pontos aqui que eu acho interessantes. A gente tem na OCDE um framework específico de compartilhamento de dados pessoais que existe desde 1980, né? Ou seja, já faz alguns anos que a gente tem um conjunto de regrinhas, alguns instrumentos que a OCDE criou para os seus membros para que eles pudessem compartilhar dados dentro de determinadas regras, até porque a própria OCDE, apesar de não ser uma regra escrita, a OCDE ela vê com muito bons olhos que seus membros ou aqueles que pretendem ser membros da OCDE tenham regras fortes de proteção de dados pessoais, né? Inclusive, esse é um argumento muito forte pelo qual nós devemos ter a nossa regra forte aqui, a nossa LGPD funcionando, para a gente também fortalecer a nossa candidatura à OCDE. Mas veja, meu ponto aqui eu já tenho 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, que eu tenho uma regra específica na OCDE para compartilhar dados pessoais. Não faz muitos anos, eu até tinha notado aqui, acho que em 2011, na verdade um pouquinho mais, 2013, a OCDE reformulou essas regras, né? Logicamente, de 1980 para cá, a gente teve uma transformação muito grande na maneira como a gente compartilha dados pessoais, e então isso foi mudando e a OCDE olhou para esse movimento e atualizou essas regras. A gente tem um sistema de cooperação econômica que chama Asia Pacific Economic Cooperation, né, ou IPEC, que eles também têm um framework de compartilhamento de dados entre os países que fazem parte desse cenário, desse contexto Ásia-Pacífico, também desde 2015. Sem contar o que a gente falou aqui de GDPR, que antes da entrada em vigor da GDPR, a gente já tinha um mecanismo de compartilhamento de dados pessoais entre países da União Europeia com os Estados Unidos, que era o Safe Harbor, e depois isso se tornou, né, virou o Privacy Shield, que o que era o Privacy Shield? Né? Era uma série de regrinhas que empresas americanas ou empresas europeias que queriam compartilhar dados com os Estados Unidos, elas tinham que aderir a esse Privacy Shield, ou seja, seria dizer que eu cumpro dessas determinadas, de maneira bem simples aqui, tá, gente? Até um pouco técnico, mas eu cumpro essa série de regras aqui do Privacy Shield, aí eu ganho esse selo. Eu sou uma empresa que está aderida ao Privacy Shield. E quando eu tenho esse selo, as empresas da União Europeia poderiam compartilhar dados com as empresas que estão no Privacy Shield de maneira livre. Porque seria quase que um reconhecimento que aquela empresa segue boas práticas de privacidade. Então, isso já tem, eu não vou saber precisar a data, mas já existe há um bom tempo também. Ou seja, mecanismos para transferência internacional de dados pessoais existe há bastante tempo, a gente que está super atrasado, e para as multinacionais que atuam no Brasil hoje e que estão compartilhando os dados, por exemplo, da União Europeia, o Brasil já tem uma dificuldade adicional para poder compartilhar dados aqui com a gente, né? Uma burocracia adicional que elas vão ter que seguir. Esse assunto é tão relevante que a gente tem uma série de discussões acontecendo, por exemplo, em relação ao Brexit, porque quando o Reino Unido, eventualmente, se isso acontecer, né, a gente está esperando isso acontecer há um tempo, mas, enfim, no momento que isso acontecer, de ele se desligar da União Europeia, eles vão ter que começar também a pensar em mecanismos para transferir dados para os restos dos países da União Europeia. Isso é um impacto não desprezível que eles estão avaliando lá em relação a essa desvinculação do bloco
do bloco europeu, né? E só um último ponto aqui para tentar, né, trazer mais pano de fundo em relação a se a LGPD vai pegar e o impacto disso em transferência internacional, é que a gente teve recentemente, eu mencionei o Price Shield, a gente teve uma decisão no Tribunal de Justiça da União Europeia, onde eles invalidaram o Price Shield, né? Ou seja, entenderam que as regras são de maneira também muito simplista, porque é uma questão muito técnica, mas eles invalidaram basicamente esse mecanismo de transferência. Então, isso está gerando uma série de dúvidas e uma correria das organizações que compartilham esses dados de como eles vão adequar essas transferências entre a União Europeia e Estados Unidos. Então, vamos lá, a gente está falando, o Brasil está atrasado, todas as principais economias do mundo hoje têm uma regra de proteção de dados pessoais robusta, talvez a grande exceção sejam os Estados Unidos, né, como grande potência, inclusive de tecnologia, que não possuem um marco regulatório mais compreensivo de proteção de dados pessoais. Porém, apesar de nós não termos esse cenário regulatório compreensivo, nós temos diversos estados nos Estados Unidos que criaram suas regras locais de proteção de dados, quase que suprindo essa lacuna de uma regulação federal. Talvez a legislação mais proeminente e mais famosa é a CCPA, que é a California Privacy... agora esqueci o acrônimo. Enfim, mas exatamente. California Consumer Privacy Act, o que protege os dados dos consumidores californianos, né? Ou seja, eu estou falando tudo isso daqui porque não é uma jabuticaba. A gente está só correndo atrás do prejuízo. Empresas no mundo inteiro estão sendo obrigadas a cumprir regras de proteção de dados pessoais, porque é algo que o uso de dado pessoal faz parte do nosso dia a dia. O seu uso de maneira indevida pode trazer graves prejuízos à sociedade como um todo, não só ao indivíduo particular, e, portanto, isso é basicamente o direito, como sempre, correndo atrás do volume tecnológico para tentar regular alguma coisa, trazer uma regra do jogo mais fair para todo mundo que participa disso, né? E só bem rapidamente, eu sei que já passei aqui, falei muito também, mas você perguntou, né, o que pode acontecer se eu não cumprir essa lei? Não cumprir vamos falar aqui de compartilhamento de dados, né, que é o nosso mote aqui, mas eu imagino que as empresas que não cumprirem com a LGPD como um todo e não estiverem preparadas para assumirem regras de compartilhamento de dados pessoais para fora do Brasil, vão estar fora do jogo muito rapidamente. A gente fala, eu vou falar aqui por experiência própria, clientes que nós atendemos, tem aumentado de maneira até incontável a quantidade de clientes que têm vindo até nós, dizendo o seguinte: olha, eu preciso aqui reaver minhas práticas de uso de dados pessoais, preciso que você reavalie esse contrato, porque eu tenho investidor, porque eu tenho cliente, porque eu tenho parceiro de negócio pedindo para eu certificar que eu trato os dados pessoais de acordo com a regulação local, porque senão eu não vou receber investimento, eu vou perder esse cliente ou eu vou perder esse meu parceiro de negócio, né? Ou seja, é um efeito cascata, que não é um efeito cascata que acontece só a nível nacional, tem acontecido cada vez mais intensamente a nível internacional. Portanto, eu não vou nem colocar a questão de sanção, de possibilidade de ter algum tipo de contestação por PROCON, por Poder Judiciário, pelos seus próprios clientes. A verdade é a seguinte: se você está buscando investidor, se você depende de empresas para fazer seu negócio, se você usa parceiros de negócio que envolvam compartilhamento de dados pessoais, ou você se adequa à legislação ou você vai ser deixado de lado. Não consigo imaginar isso não sendo um efeito sistêmico que vai acontecer com a entrada em vigor da LGPD, né? Que na verdade já vem acontecendo mesmo sem entrada em vigor da LGPD. Desculpa, Thiago, eu sei que eu falei demais aqui. Tentei fechar o círculo, não sei se consegui. Eu estava ouvindo vocês falarem, estava pensando, né, se eu pudesse resumir em 2 pontos, né, um recado aqui para as empresas e para as pessoas que querem trabalhar, principalmente nesse cenário de internacionalização de economia, né. A gente tem a necessidade de observar a lei de proteção de dados, né, ela não vem só, como o Fabretti colocou agora no final, porque a gente tem uma lei. E olha que absurdo tecnicamente a gente falar isso, né? A gente tem uma lei que está determinando, né, que a gente observe algumas regras e salvaguardas para que a gente possa tratar dados pessoais de forma adequada, inclusive quando a gente se refere a um compartilhamento internacional. Para além disso,
né, o mundo, de uma maneira geral, vem evoluindo, né, a sua legislação, os países vêm evoluindo sua legislação para garantir maior fluxo de dados, ou seja, existe um movimento de proteção, né, aos dados pessoais, com o objetivo de que esse fluxo aconteça de maneira segura, né? Então, se a gente não olhar para o que está acontecendo para esse movimento, o Fabretti colocou bem demais, a gente está fora, né? Está fora do jogo. Os parceiros lá fora, eles já vão procurar empresas que olham, eles já estão procurando antes mesmo da gente ter um LGPD funcionando aqui em pleno vigor, com a autoridade nacional regulamentando e tudo mais, né? E, para além disso, pegando a parte final do que o Humberto falou, que ele foi construindo esse raciocínio, né? Beleza, não acredito nessa lei do mercado, não acredito que isso vai acontecer, vou continuar tendo meu posicionamento garantido, né? O que eu acho difícil, mas pode ser que alguém pense assim, né? E aí a lei ainda vem e traz várias consequências, né? Que podem, inclusive, inviabilizar a própria existência da empresa, caso ela não se atente a essas regras, né? Que são aplicações de penalidades que podem impactar no caixa, né? Penalidades pecuniárias, em que a empresa vai ter que desembolsar, né, um valor de multa, efetivamente, né? Ou então até ficar proibida de usar, né, através de um bloqueio de dados, proibida de fazer essa operação de remessa, né, de transferência internacional, né? Ao ponto até que, reiterando, né, essa conduta de forma descuidada, desleixada em relação às normas de proteção de dados, pode até ter a necessidade de eliminar aquelas informações, o que pode, no fim do dia, acarretar no fim do próprio negócio. Então, percebam que a gente está falando de uma lei que ela traz uma força de lei legislativa, de norma cogente, impositiva, que a gente tem que obedecer, e, por outro lado, a gente tem um mercado dizendo, olha, se você não obedecer, você está fora do jogo, né? Então, a ideia desse painel era trazer esses elementos para que as empresas cearenses, né, os profissionais liberais cearenses que desejam trabalhar com estrangeiros ou com parceiros fora do país, né, e que, de fato, né, a gente vai perceber muito comum que exista cada vez mais esse compartilhamento internacional. Essas empresas elas vão precisar olhar para a LGPD, né, e vão precisar se adequar às normas de proteção de dados. Então, o sucesso, né, do processo de internacionalização do Estado do Ceará em todos os seus atores, porque o Estado também, né, ele está obrigado a cumprir as regras da LGPD, então o sucesso de internacionalização do Estado do Ceará vai passar, sim, por uma observância e por cumprimento, né, das regras que envolvem o tratamento de dados pessoais. Então, a gente já está caminhando aqui para o final, né, acho que falar de Lei Geral de Proteção de Dados para a gente que está respirando isso é super empolgante, a gente acaba achando que vai ter tempo de sobra, mas a gente tem aqui mais pouquinho tempo. Então, eu queria aproveitar esse tempo e deixar tanto o Henrique e o Humberto fazerem suas declarações finais ou deixarem uma mensagem final, né, olhando para esse contexto aí a gente está falando de um Estado que tem uma economia essencialmente de exportação de commodity, né, que está apostando cada vez mais no uso de tecnologia, né, no uso dos hubs, tanto aéreo quanto o portuário, quanto o próprio hub lá de conexão de fibras óticas, né, que conecta, né, o Ceará conecta o Brasil, né, não sei se todos sabem, mas pelo Ceará que entram as fibras óticas de conexão na internet e elas são distribuídas, né, para o resto do Brasil. Então, isso é um diferencial competitivo que cada vez mais vai trazer, vai colocar o Ceará na vanguarda de um processo de internacionalização, não só de commodities, né, mas de ideias, de startups, né, de prestação de serviços, né, para as pessoas que estão querendo investir no Brasil. Cada vez mais o Ceará vai ser um destino desses investidores. Então, nesse contexto, né, e valorizando aqui esse tema que para a gente é tão caro, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, de orientação, de suporte, enfim, o que vocês quiserem falar dentro desse movimento que a gente está chamando aqui de Ceará Global. Muito importante o que vocês falaram agora sobre estar dentro do jogo. O que ocorre nesse momento é que nós temos que seguir as regras do jogo, e as regras desse novo jogo estabelecem que o tratamento de dados pessoais é um assunto essencial. Nós estamos um evento que tem por nome Ceará Global. Eu, desde há mais de 15 anos, falo que nós vivemos no mundo global, local, regional. Dentro desse mundo global, local, regional, nós temos que adequar não somente às leis de Brasil, sino também
aos padrões internacionais. O Brasil tem agora o desafio de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós estamos participando em relações econômicas globais. As empresas, os profissionais, cada vez mais estão se internacionalizando. Para isso, tem que adotar, então, tanto as leis locais como as boas práticas dessa comunidade internacional. É muito importante que as empresas, desde já, comecem a fazer sua adequação. Como o Henrique falou, muitos clientes chegam falando sobre a necessidade que tem de adequar seus contratos, suas atividades às exigências de seus fornecedores, de seus clientes, de seus parceiros de negócios. Eu até há pouco trabalhei para uma multinacional e nós, desde o ano passado, já estávamos fazendo as adequações de cada de nossas atividades ao que estava estabelecido tanto na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil como no resto das leis da América Latina e o GDPR. Então, eu falo para a gente que está nos ouvindo, simplesmente é o momento de jogar. Para entrar dentro do jogo, é necessário cumprir as regras desse jogo. Regras que estão na LGPD e também outras regras que têm que ser desenvolvidas diretamente por vocês com base na autorregulação normativa, com base no espírito de proatividade que cada das suas empresas tem que ter para ser parte desse futuro de sucesso que espera para Ceará, Ceará cada vez mais global e Brasil cada vez mais internacional. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que nesse momento, infelizmente, eu vejo pequenas empresas, startups muito reféns do movimento legislativo na verdade, não é nem muito legislativo, né? É o movimento do executivo de constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por que eu digo isso? Lá no começo da minha conversa, né, a gente estava falando que a LGPD prevê uma série de mecanismos para transferir esses dados, e entre eles as cláusulas contratuais padrão, que são nada mais do que uma cláusula contratual que a nossa autoridade, provavelmente, acho que é assim que ela vai funcionar, é assim que funciona nos lugares, ela vai dar um template para você e falar, olha, você tem use esse template aqui para você firmar essa parceria com essa outra empresa, e obviamente o template não é só um template, né? Eu tenho que cumprir as regras que estão naquele template. Mas veja, para pequena empresa startup, talvez esse template seja o mecanismo mais barato e mais rápido para ele conseguir compartilhar esses dados de maneira para outros países, né? Um compartilhamento internacional de dados, uma transferência internacional de dados. Portanto, hoje eu acho que vale a pena a gente ficar atento a esse movimento e cobrar do governo a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é importante não só para o Ceará ser global, é importante para o país inteiro, para todas as pequenas e médias empresas do país, que a gente sabe, eu não vou saber números aqui, mas são a grande maioria, a enormidade das empresas que a gente tem no nosso país hoje, são desse tamanho. Então, é mais do que um aspecto regulatório, é mais do que a gente vê enforcement por parte da autoridade. É algo que vai ajudar enormemente todo esse grupo de empresas a serem internacionais, a poderem sair do escopo aqui do Brasil com a maior segurança jurídica possível, né? Fora isso, com a autoridade, a gente pode ter, eventualmente, dependendo do país que a gente estiver se relacionando, declarar que aqueles países têm, que nós somos um país adequado em relação ao tratamento de dados pessoais e que outros países também são, porque eu não precisaria nem desse instrumento para fazer esse compartilhamento. Eu poderia fazer um compartilhamento livre de dados pessoais, né? Portanto, essa acho que é a minha mensagem, né? A gente cobrar que isso seja instituído quanto antes. Então, ao invés da gente relutar contra um movimento que vai acontecer de qualquer forma, vamos cobrar para que ele seja feito da melhor maneira possível, o mais rápido possível. E assim a gente já consegue cumprir esse requisito e nós, de fato, nos tornarmos globais em relação a tráfego internacional de dados, protegendo os titulares de dados e seguindo as boas práticas de regulação que nós temos no mundo todo. Foi um prazer, né, estender a discussão que a gente tem todos os dias aqui para o público do Ceará Global. Para finalizar, eu queria deixar uma última mensagem, né, para o Estado do Ceará, para as empresas do Ceará. Olhem para a Lei de Proteção de Dados, né, e considerem que ela vai ser um diferencial competitivo, né, e que vai poder levar tanto as empresas, né, quanto a pessoa, o mercado de uma maneira geral, as pessoas que trabalham com internacionalização, né, a gente vai poder utilizar essa ferramenta como um diferencial e atrair ainda mais, né, esse movimento global para o estado do Ceará, né? Então, queria agradecer a todos pela participação, pela audiência aqui do nosso painel,
né, e deixar aqui uma mensagem de muita alegria por estar de novo aqui, né, nesse movimento, que é um movimento de internacionalização do Estado do Ceará, e um movimento que particularmente me é muito caro, né, vi nascer e me sinto muito orgulhoso de estar de novo participando e contribuindo com esse movimento. Então, um abraço a todos e espero que a gente possa se encontrar novamente e discutir como a gente utilizar, né, essa lei de proteção de dados para impulsionar, né, o nosso Estado do Ceará. Então, um abraço, obrigado e até a próxima. Fiquem bem.